Meu marido quis gerar uma criança para o irmão e a cunhada dele. Eu avisei que não fizesse isso, mas ele seguiu em frente mesmo assim, insistindo: é a minha família, minha escolha. Agora, ele e a família dele estão me implorando, mas eu deixei minha posição bem clara. Não é meu filho, não é meu problema. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão acompanhando. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixem-me levar vocês para dentro dessa história. Eu me casei com o Marcos acreditando que ele era minha alma gêmea. Eu sei que essa palavra é usada demais, mas eu realmente acreditava nisso. Por 6 anos, tivemos uma boa vida. Uma vida estável, feliz, confortável. Não era espetacular, não do tipo que se vê em filmes com grandes gestos românticos. Era real. Eram fins de semana de moletom. Eram discussões sobre o que assistir na TV. Era nosso. Tivemos 3 filhos lindos. Nosso mais velho, Gabriel, que era todo coração e perguntas sérias. E depois os gêmeos Lucas e Lívia, que tinham apenas 4 anos e eram o centro caótico e feliz do nosso universo. Construímos nossa vida em um daqueles bairros residenciais tranquilos. Vocês conhecem o tipo: ruas calmas, gramados bem cuidados, onde a maior emoção é uma nova família se mudando, ou o jogo de futebol do time da escola no fim de semana. E eu lembro daqueles primeiros dias. Eu lembro deles com tanta clareza. Lembro do silêncio das noites no bairro, o som dos grilos, a sensação do sistema de irrigação ligando. Isso me fazia sentir segura. Eu realmente sentia que estávamos dentro de uma bolha protegida, um lugar onde nada realmente terrível poderia nos acontecer. Depois do trabalho, nos acomodávamos. O Marcos tinha um bom emprego sólido em finanças. Ele era inteligente, bom com números. Eu trabalhava meio período como contadora de um pequeno escritório que montei em um canto do nosso quarto, o que me permitia estar presente quando o Gabriel descia do ônibus e antes dos gêmeos acordarem da soneca. Nossa casa estava sempre cheia de barulho, risadas na maioria das vezes, ou os gêmeos gorgolejando nos berços, ou o Gabriel tentando ler uma história para eles, com as perninhas balançando da cadeira, inventando as palavras. Lembro de uma manhã de sábado, um sábado perfeitamente normal. Isso foi talvez 1 ano antes de tudo desmoronar. O Marcos estava fazendo panquecas, a especialidade dele. Ele sempre tentava fazer em formatos. O Gabriel ganhou um dinossauro que parecia mais um borrão, e os gêmeos batiam as colheres nas bandejas das cadeirinhas. O Marcos olhou para mim, com farinha no nariz, e tinha aquele enorme sorriso bobo. Ele estava construindo uma elaborada fortaleza de travesseiros na sala para o rei Gabriel. E eu só pensei: é isso é tudo. É assim que a felicidade parece. Era tão perfeito, tão estável, que eu nunca, nem por um segundo, imaginei o quão rápido tudo poderia se desfazer. O quão rapidamente tudo poderia ser incendiado. Começou no ano passado. Começou com uma única escolha que o Marcos fez. Uma escolha que ele fez sem nunca pedir minha opinião, sem nem mesmo dar uma pista de que estava pensando nisso. Aquela única escolha destruiu nosso casamento. Destruiu de forma tão completa, tão total, que não sobrou nada. Mas esse terrível ferimento aberto de traição, essa raiva fria e dura, que eu nem sabia que era capaz de sentir, e uma necessidade de vê-lo enfrentar exatamente o que ele fez. Se alguém tivesse me dito naquela época, na cozinha, rindo da farinha no nariz dele, que a lealdade do Marcos era tão frágil, que suas promessas eram tão vazias, eu teria chamado essa pessoa de amarga, cínica e mentirosa. Mas a verdade é que a lealdade pode desaparecer. Pode sumir mais rápido do que você jamais acreditaria ser possível. Tudo porque uma pessoa decide que sua esposa, sua parceira, a mãe de seus 3 filhos, simplesmente não importa mais. Ele soltou a bomba uma noite. Era uma terça-feira. Eu lembro porque terça-feira era dia de coleta de lixo e eu tinha acabado de arrastar as latas até a calçada. Estávamos sentados no sofá, ou pelo menos fisicamente no mesmo sofá. Tinha virado um hábito. As crianças finalmente dormiam. A casa estava quieta e nós 2 simplesmente ficávamos ali lado a lado, rolando o celular. A TV estava ligada em algum programa de comédia que nenhum de nós estava realmente assistindo. O Marcos se virou para mim, com o celular ainda aceso na mão, e disse aquilo de forma tão casual:
Beatriz, tem uma coisa que eu decidi fazer. A naturalidade, o tom da voz dele, acionou todos os alarmes na minha cabeça. O Marcos só falava assim, com aquele tipo de frieza definitiva, quando tinha um grande anúncio, algo que ele estava absolutamente determinado a levar adiante. Não importava o que eu pensasse. Era o tom que ele usou quando comprou nosso carro sem me deixar testá-lo primeiro. Meu estômago deu um nó. Eu apertei o botão de mudo no controle. O silêncio repentino na sala pareceu pesado, quase sufocante. O que está acontecendo? Perguntei, colocando meu próprio celular de lado. Você parece sério. Ele colocou o celular na almofada e passou a mão na calça jeans, como se estivesse se preparando. Eu estou. É sobre o meu irmão Samuel. Samuel, o irmão mais novo dele. Samuel e a esposa Karina, minha cunhada. Eu os conhecia há anos. A história deles era, bem, a grande tragédia da família. Eles lutavam há quase uma década para ter um bebê. Eu sabia disso. Todos sabíamos. Era o elefante na sala em todo o Natal, todo dia de ação de graças. Eles tinham passado por várias rodadas dolorosas de fertilização in vitro, gastaram uma fortuna, hipotecaram o próprio apartamento pequeno. E nada funcionou. Meu coração realmente se compadecia deles. Eu tinha meus 3. Não conseguia imaginar a dor deles. Eu sempre assumi que eles acabariam adotando. O que tem o Samuel? Eu disse, me preparando. Achei que talvez ele fosse pedir para emprestar dinheiro de novo. Bom, disse o Marcos, respirando fundo. Eles finalmente receberam uma resposta concreta do especialista na capital. Es definitivo. O Samuel é completamente infértil. Não há zero chance. Es dele. Oh, Marcos, eu disse, e meu coração amoleceu. Todas as minhas defesas baixaram. Isso é devastador para os dois. Pobre Karina. É, ele disse, e a voz dele ficou firme. Ele não estava triste, estava determinado, e é por isso que eu decidi ajudar eles. Eles encontraram uma barriga de aluguel, uma mulher disposta a carregar para eles. E eu vou ser o doador. Eu apenas pisquei. As palavras não se conectaram. Era como se ele estivesse falando outra língua. O doador? O que você quer dizer com doador? O Marcos sustentou meu olhar, a voz firme, como se estivesse explicando uma decisão de negócios, uma linha numa planilha. Quero dizer que eles precisam de um doador para criar o embrião. Os óvulos da Karina são saudáveis, mas precisam da outra metade. Então, eu vou fornecer. Seria meu. Bem, minha genética e o óvulo da Karina. E essa outra mulher, essa barriga de aluguel, vai carregar. Eu apenas o encarei por um segundo. Um longo e esticado segundo silencioso. Achei que ele estava fazendo algum tipo de piada doente e distorcida, que era o prelúdio de algum outro pedido mais lógico, mas não havia nenhum sinal de sorriso. O rosto dele estava sério. Meu coração disparou. Eu conseguia sentir o sangue pulsando nos ouvidos, quente e rápido. Você está me dizendo, eu disse, e tive que engolir um enorme nó na garganta, que você vai ter um bebê com sua cunhada. Beatriz, não seja dramática. Ele bufou, e a defensividade dele explodiu instantaneamente. Isso deveria ter sido minha primeira pista. Não é com a Karina. É para o Samuel. Seria o embrião deles, geneticamente. Eu sou só o componente biológico. A barriga de aluguel é só a portadora. É a única forma do Samuel ter uma criança que seja pelo menos parcialmente da própria família, do próprio sangue. Meu maxilar ficou tenso. Minhas mãos apertavam a almofada do sofá, e quando falei minha voz mal era um sussurro. Exatamente quando você decidiu tudo isso sem me contar, ele teve a ousadia de parecer irritado. Irritado comigo? Ele ergueu o queixo. Eu sabia que você surtaria. Essa foi uma decisão que eu tomei porque o Samuel é meu irmão, e eu não suporto vê-lo tão miserável. A Karina e eu conversamos extensivamente sobre isso, e eu tenho certeza de que é o que eu quero fazer. A sala começou a girar. O sangue sumiu do meu rosto. Karina e você? Vocês conversaram extensivamente? Repeti e uma espiral quente de raiva, tão quente que quase me enjoou, apertou meu estômago. Que ótimo! Isso é simplesmente ótimo, Marcos. Enquanto isso, eu sou sua esposa. Eu sou a mãe dos seus 3 filhos. Eu sou sua parceira em tudo e eu sou a última a descobrir. Você faz alguma ideia, sussurrei, e minha voz tremia, de como isso parece?
Descobrir que seu marido está planejando ter um filho com outra mulher e você nem faz parte da conversa. Os olhos dele brilharam com exasperação, não culpa, não vergonha, exasperação. Beatriz, me desculpe por não ter te contado antes, mas isso é sobre a minha família, meu irmão, a felicidade dele. Eu vou fazer isso com ou sem sua permissão. Eu esperava que você me apoiasse. Eu realmente esperava, mas eu sabia que você tentaria me impedir, e isso é importante demais. Eu mal consegui falar por um momento. Minha garganta estava tão apertada de fúria. Então é isso. Você está só me contando. Você está me dizendo para simplesmente aceitar que você vai ser pai de outra criança. Uma criança que não é minha. Uma criança que vai ser meia-irmã dos meus filhos. Uma criança que vai ser geneticamente metade da sua cunhada. E você acha que eu vou simplesmente sorrir e bater palmas e dizer: "Vá em frente, querido"? O Marcos se levantou, cruzando os braços. Era a pose de poder dele, a que usava quando ia impor a lei. Ele estava pairando sobre mim. Você pode chamar do que quiser, mas isso vai acontecer. O Samuel e a Karina estão contando comigo. Meus pais apoiam. E se você realmente me amasse, você respeitaria isso. Uma calma gelada de repente se instalou sobre mim. Era mais assustadora que a raiva. Respeito. Você não demonstra respeito ao surpreender sua esposa com uma escolha que impacta todo o nosso casamento, nossas finanças, nossos filhos. Você não está só tomando decisões sobre seu componente biológico, Marcos. Você está tomando decisões sobre nossa família. Ele jogou as mãos para o alto, um gesto de completo descarte. Pare de agir como se fosse a vítima aqui. O Samuel também é família. Eu estou salvando ele. Eu estou dando uma chance de ter uma família. Se você não consegue ver isso, então talvez eu tenha superestimado você todos esses anos. Aquela declaração final foi o que me fez passar do limite. Superestimado? Eu me levantei, meus punhos cerrados tão forte que as unhas cravavam nas palmas, deixando pequenas marcas de meia-lua. Marcos, se você seguir adiante com isso, se você fizer isso, vai nos destruir. Eu estou te dizendo agora, isso vai ser o fim de nós. Ele simplesmente passou por mim, caminhando em direção à cozinha, os ombros rígidos. Então talvez não sejamos tão fortes quanto eu acreditava. Eu fiquei ali fervendo de raiva na sala silenciosa. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue correndo nos ouvidos. Tentei respirar através da raiva, mas parecia uma traição tão profunda que eu nem conseguia nomear. A casa quieta, nossa bolha segura, estava me pressionando, espessa com o choque das palavras dele. E embora eu dissesse a mim mesma que devia me acalmar, que poderíamos conversar pela manhã, que ele estava só emocionado com o Samuel, eu já sabia que tudo tinha mudado. Eu pensei que a traição emocional era a pior parte. Pensei que ele escolher o irmão e a cunhada em vez de mim, em vez dos votos do nosso casamento, era o ponto mais baixo que ele poderia chegar. Eu estava errada. Eu estava tão errada. Alguns dias depois de vivermos nesse silêncio gelado, ele estava dormindo no quarto de hóspedes por escolha própria. Eu estava tentando organizar nossas finanças. Tinha uma sensação ruim no estômago. Eu pensava, preciso saber com o que estou lidando. Preciso saber como seria um divórcio. Eu precisava consultar uma advogada. Mas antes disso, precisava saber nossa situação financeira. Sentei na minha mesinha, a que ficava apertada no canto do nosso quarto, e comecei a acessar nossas contas bancárias. Tudo parecia normal, conta corrente, nossa pequena poupança conjunta, e então cliquei no fundo para a faculdade. Tínhamos uma conta separada para as crianças. Não éramos ricos, mas éramos diligentes. Tínhamos depositado dinheiro todo mês desde que o Gabriel nasceu. Era nossa promessa para eles. Era o futuro deles. Não era uma fortuna, mas era deles. Devia ter mais de 400 mil naquela conta. Eu fiz login e encarei a tela. O saldo era 215,60. Meu sangue gelou. Achei que era um erro, um glitch do banco. Tinha que ser. Atualizei a página. 215,60. Minhas mãos começaram a tremer. Cliquei no histórico de transações. Uma grande retirada. Uma transferência datada de 3 semanas atrás. 3 semanas. Antes mesmo de ele me contar, uma transferência para uma empresa numerada que eu não reconhecia. O valor inteiro. Senti que ia vomitar ali mesmo no tapete. Corri para fora do quarto. O Marcos estava no escritório caseiro.
A porta fechada. Ele estava numa chamada de conferência. Eu conseguia ouvir a voz confiante de negócios dele através da madeira. Eu não me importei. Abri a porta com um estrondo. Ele olhou para cima assustado, o rosto instantaneamente virando trovão. Beatriz, estou numa ligação. Que diabos? Onde está o dinheiro, Marcos? Eu disse, e minha voz tremia tanto que mal reconheci. Onde está o fundo da faculdade das crianças? O rosto dele passou de raiva para a culpa. Ele ficou vermelho escuro. Rapidamente procurou o mouse, silenciando o microfone. Vamos falar disso depois. Fechou a porta. Não, eu gritei, e ouvi o Gabriel se mexer no quarto ao lado, a vozinha chamando mamãe. Baixei a voz para um sibilo venenoso. Vamos falar agora. Onde está o dinheiro? Ele se levantou, chutando a cadeira para trás, e fechou a porta. Escuta, está tudo bem. Eu estou cuidando disso. É complicado. Cuidando do quê? Você roubou o dinheiro das nossas crianças. Você roubou do Gabriel, do Lucas e da Lívia. Eu não roubei. Ele sibilou de volta, os olhos disparando como um animal encurralado. É para a barriga de aluguel. É o depósito da agência e da portadora. É a taxa inicial. O Samuel e a Karina não tinham o dinheiro líquido, então eu adiantei. Estou cuidando das finanças disso. Eu não conseguia respirar. Você pagou por isso. Você pagou por essa coisa com nossa poupança, com o fundo da faculdade das crianças, sem me perguntar. É um investimento na família, Beatriz. É meu irmão. Você não entende. Investimento. Eu estava gritando agora. Não me importava se os vizinhos ouvissem. Você roubou dos seus próprios filhos para financiar um bebê com outra mulher. O que há de errado com você? E piorou. Eu sabia que não era a história toda. Passei aquela noite, depois que ele saiu de casa para tomar ar, investigando. Eu me sentia nojenta fazendo isso. Me sentia como uma ladra na minha própria casa vasculhando a mesa dele, os arquivos. Mas eu sabia. Eu simplesmente sabia que tinha mais. E tinha. Escondido numa pasta marcada pessoal, não lar. Ele não tinha só esvaziado nossa poupança. Tinha feito uma segunda hipoteca da nossa casa. Encontrei a papelada, uma linha de crédito de R, 750 mil, assinada 2 semanas antes. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ler o papel. Meu nome estava nele, Marcos T. Silva e Beatriz A. Silva. E então vi no final a assinatura dele, forte e arrogante, e ao lado, minha assinatura, Beatriz A. Silva. Só que eu nunca tinha visto aquele documento antes na vida. Eu nunca tinha assinado. Ele tinha falsificado minha assinatura. Tinha traçado ou falsificado. Estava bem próximo. Assustadoramente próximo, mas não era minha. O laço do B estava errado. Ele tinha falsificado meu nome. Tinha cometido fraude. Tinha roubado a segurança da nossa família. Drenado o patrimônio da nossa casa para financiar essa fantasia para o irmão dele. A traição não era só emocional. Era um crime. Ele tinha cometido um crime contra mim, sua própria esposa. Aquela noite eu não dormi. Não chorei. Fiquei sentada à mesa da cozinha até o sol nascer segurando aquele papel, aquela prova da fraude dele. O homem com quem me casei, o homem que construía fortalezas de travesseiros e tinha farinha no nariz, tinha sumido. No lugar dele havia um estranho, um golpista, um ladrão. Na manhã seguinte, quando ele voltou para casa cheirando a fumaça velha de bar e culpa, eu estava esperando. Liguei para uma advogada. Marcos, eu disse, minha voz morta de calma. Uma advogada? Para quê? Ele resmungou, esfregando o rosto, nem olhando para mim. Eu levantei o documento da hipoteca. Para o divórcio. E para isso, o rosto dele ficou branco. Ele finalmente entendeu. No dia seguinte, eu não só liguei para uma advogada. Eu fui até uma. Lembro da sensação de entrar naquele prédio alto e estéril de escritório. O cheiro de lustramóveis de limão e papel velho. Eu a encontrei online. Silvia Mendes. O site dela dizia que ela se especializava em divórcios complexos de alto conflito e contabilidade forense. Eu sabia que precisava de mais que uma simples advogada de divórcio. Sentei no escritório dela numa cadeira de couro dura e contei tudo. A história do doador, as conversas secretas com a Karina, o fundo da faculdade vazio e então o final. Deslizei o documento falsificado sobre a grande mesa de mogno dela.
Silvia era uma mulher afiada na casa dos 50 anos com olhos azuis penetrantes e nem um fio de cabelo fora do lugar. Ela pegou o documento. Olhou minha carteira de motorista, minha assinatura real no contrato de honorários. Ela não ofegou. Não pareceu chocada. Apenas assentiu. Bem, disse ela, a voz nítida, ele não é só um adúltero no espírito. É um idiota e um criminoso. Essa falsificação, isso é nossa alavanca. Isso é tudo. Senti uma estranha onda de alívio. Eu não estava louca. Não estava exagerando. Eu era vítima de um crime. Então, o que fazemos? Perguntei. Minha voz pequena. Nós entramos com o processo, ela disse. Entramos com o divórcio por diferenças irreconciliáveis. E avisamos o advogado dele que estamos de posse desse documento. Avisamos que estamos reservando o direito de processar criminalmente por fraude. Não vamos. Ainda não. Usamos isso para conseguir tudo o que você merece. A casa, guarda total e cada centavo que ele roubou. Quando Marcos foi intimado alguns dias depois, a raiva foi bíblica. Eu tinha levado as crianças para a casa de uma amiga por precaução. Quando voltei para casa, um abajur estava quebrado. Uma foto nossa foto de casamento, estava no chão, o vidro estilhaçado. Como você ousa? Ele gritou, andando de um lado para o outro na sala, o rosto roxo. Você foi pelas minhas costas. Está tentando destruir esta família. Depois que eu te contei por que estava fazendo isso pelo Samuel, eu apenas ri. Foi um som horrível e quebrado. Você é quem falsificou meu nome num documento de empréstimo, Marcos. Isso é crime. Você roubou o futuro dos nossos filhos. Você tem sorte de eu não estar ligando para a polícia agora mesmo e te mandando prender. Ele empalideceu com isso. A palavra prender o atingiu, mas ele se recuperou. Tentou mudar de assunto. Tentou me manipular. É um mal-entendido. Eu assinei por você para agilizar as coisas. Eu ia te contar. Podemos consertar isso, Beatriz. Só precisamos que você aceite que estou fazendo isso pelo Samuel. Aí podemos seguir em frente. Podemos pagar o dinheiro de volta. Não, você não está me ouvindo, eu disse, mantendo minha posição. Não tem conserto. Não tem seguir em frente. Você foi pelas minhas costas. Usou nossas finanças. Se inscreveu para ser pai de uma criança. E falsificou meu nome. Nosso casamento é secundário ao bebê do seu irmão. Eu estou acabada. Estou tão acabada. O problema era que no nosso estado havia uma separação obrigatória de 1 ano antes do divórcio ser finalizado. 1 ano inteiro. E o Marcos se recusou a sair de casa. Ele alegava que tinha direito de estar lá. Esta casa também é minha, Beatriz. Não vou abandonar meus filhos. Ele usou as crianças, claro. Usou como escudos humanos. Alegava que elas mereciam uma casa estável, mesmo que a casa fosse uma zona de guerra tóxica e silenciosa. Alegava que precisava estar lá para supervisionar o processo de barriga de aluguel, o que era piada, já que a barriga de aluguel estava em outro estado. Eu também não queria tirar as crianças do lugar. Silvia me aconselhou que desde que eu não estivesse em perigo físico, ficar na casa e estabelecer o status quo comigo como a principal cuidadora era o melhor para a batalha de guarda futura. Deixe ele ficar no quarto de hóspedes, ela disse. Deixe ele cavar a própria cova. Documente tudo. Então eu tolerei ele. Tolerar é uma palavra generosa. Ele se mudou permanentemente para o quarto de hóspedes. Eu troquei a fechadura da porta do meu quarto. Comprei uma mini geladeira e coloquei no meu armário. Nos movíamos como estranhos. Éramos 2 fantasmas compartilhando uma hipoteca e a única coisa que nos conectava era a tensão sufocante e espessa. Ela se infiltrava em cada canto da casa. Falávamos apenas por mensagens de texto sobre contas ou quem pegaria o Gabriel no futebol. Eu comecei a construir cenas dessa nova vida horrível. Uma noite eu estava fazendo jantar. Espaguete só para mim e as crianças. Fiz exatamente 4 porções. Coloquei 3 pratos na mesa para nós e deixei o meu no micro-ondas para depois. O Marcos entrou na cozinha cheirando ao sabonete que usava e ficou ali esperando um prato. Olhou para o fogão. Olhou para a mesa. Você não fez para mim? Perguntou. A voz cheia de uma descrença ferida. Eu nem levantei os olhos de preparar a lancheira do Gabriel para o dia seguinte. Fiz o suficiente para as crianças e para mim. Você cuida de si mesmo. Eu ouvi bater a porta do armário. Ouvi ele rasgar uma caixa de cereal e servir.
o som dos flocos caindo na tigela como pedrinhas. Ele comeu o cereal em pé no balcão, de costas para nós, enquanto eu sentava com nossas crianças e perguntava sobre o dia delas. O silêncio era ensurdecedor. Outra vez, nos cruzamos no corredor. Era um corredor estreito. Tínhamos que virar de lado para passar e fizemos isso sem uma única palavra, sem com licença, sem contato visual. Ele só cheirava como um estranho. As crianças perceberam, claro. Elas não são idiotas. Por que você e o papai não sentam mais juntos no jantar, mamãe? Gabriel perguntou uma noite, o rostinho todo franzido de preocupação. Eu engoli a verdade amarga. Parecia engolir vidro. Às vezes os adultos. Às vezes eles têm grandes desentendimentos e precisam de espaço, querido. Mas nós dois amamos vocês mais que tudo. E eu sempre vou estar aqui. A inocência nos olhos da minha criança só me dava vontade de estrangular o Marcos, o Samuel e a Karina. Eles tinham nos colocado nessa posição, mas principalmente eu ressentia o Marcos. Ele deixou acontecer, ele fez acontecer. Alguns meses nesse inferno, recebi uma ligação da agência de barriga de aluguel. Bem, o Marcos recebeu. Eu o ouvi no telefone no quarto de hóspedes. Ele estava feliz. A barriga de aluguel estava grávida. Na primeira tentativa, era uma menina. E foi então que meus sogros, Samuel e Karina, começaram a invadir. Agora que havia um bebê real a caminho, uma peça real da família deles, aparentemente sentiam que tinham direito à minha casa, já que o Marcos ainda tecnicamente morava lá. Voltei do trabalho uma tarde. Estava cansada. Tinha passado o dia equilibrando meus clientes de contabilidade, que estavam todos em pânico com as declarações trimestrais e os 3 filhos. A Lívia estava resfriada. Eu tinha ficado acordada metade da noite com ela. Estava lidando sozinha com reuniões de pais e professores e consultas médicas, enquanto meu marido vivia no fim do corredor, mandando mensagens para a cunhada sobre nomes de bebê e fotos de ultrassom. Entrei, equilibrando a Lívia no quadril, Gabriel atrás de mim, e os encontrei. Samuel e Karina na minha sala com o Marcos, todos sorrindo, segurando amostras de tinta contra a parede da sala, e a Karina segurava uma fita métrica, medindo o espaço entre a estante e a TV. Oh, Beatriz! Oi, disse Karina com aquele sorriso doce e triunfante enjoativo. Estávamos só planejando. Estamos pensando num amarelo suave para este canto, não acha? É neutro, mas ainda quente. Eu deixei as chaves caírem na mesinha da entrada. O barulho foi alto no quarto, repentinamente silencioso. A Lívia começou a se remexer no meu quadril. Planejando? O que exatamente, Karina? Eu disse, minha voz perigosamente quieta. O cantinho do berçário. Claro, ela disse como se eu fosse idiota. O Marcos disse que podíamos montar o berço aqui na sala. Assim, quando o bebê chegar, ele pode ajudar com as mamadas noturnas. Ele vai estar bem aqui. Não vai ser maravilhoso? Eu encarei ela. Depois encarei meu marido. Ele estava ali parado, assentindo como se isso fosse a coisa mais normal e razoável do mundo. Montar um berço para o bebê deles. Dele e da Karina, na minha sala. Beatriz, disse o Marcos, começando a parecer nervoso com meu silêncio. Não é ótimo? A Karina encontrou esse berço conversível incrível em promoção e o Samuel pode pegar no fim de semana. Vai ser só por um tempinho. Eu respirei fundo. Coloquei a Lívia no chão e ela foi andando até o Gabriel. Gabriel, eu disse, leva sua irmã para o quarto e brinca. A mamãe precisa conversar com os adultos. Ele assentiu, os olhos arregalados, e a levou embora. No momento em que saíram do alcance da audição, eu me virei. Saiam, eu disse. O sorriso da Karina congelou. O quê? Saiam. Peguem suas amostras de tinta e sua fita métrica e saiam da minha casa. Agora, Beatriz Samuel começou a tentar fazer as pazes, colocando a mão no meu braço. Estamos só animados. Somos família. Estamos todos juntos nisso. Eu me afastei do toque dele como se ele estivesse pegando fogo. Não encoste em mim, rebati, minha voz tremendo com uma raiva que eu nem sabia que tinha. Não estamos juntos nisso. Parou de ser sobre família quando vocês dois seduziram meu marido para esse plano distorcido pelas minhas costas. Realmente parou de ser sobre família quando ele roubou o fundo da faculdade das nossas crianças para pagar por isso. A Karina ofegou, a mão voando para o peito. O Marcos parecia que eu tinha dado um tapa nele. Beatriz,
Não ouse falar das nossas finanças na frente deles. Eu ouso, Marcos. Eu gritei. Esta casa também é minha. Meu nome está na escritura, a verdadeira, e você não vai transformar ela na sede particular do bebê de vocês. Vocês não têm o direito de trazer os planejadores do bebê da sua amante aqui para redecorar. Isso não é justo. A Karina gritou, e as lágrimas falsas brotaram instantaneamente. Não é como se gostássemos de estar aqui no meio dessa hostilidade. Estamos só tentando tornar isso o mais indolor possível para todo mundo. Indolor? Eu ri. Foi um som horrível e feio. Vocês querem falar de dor? Vocês que ficaram tramando com meu marido? Deixe eu adivinhar. Vocês esperam que eu acompanhe? Talvez eu devesse fazer o chá de bebê para vocês. Apoiar os desejos de gravidez do Marcos enquanto ele ajuda vocês a escolherem carrinhos. Pelo amor de Deus, Beatriz. O Marcos berrou, o rosto roxo. Você está sendo irracional. Você está histérica. Eu estou sendo irracional? Eu me virei para ele, apontando o dedo para o peito dele. Você falsificou meu nome. Esvaziou nossa poupança. Você está gerando uma criança com o óvulo dessa mulher. E eu sou irracional porque não quero o berço deles na minha sala. Apontei para a porta. Se vocês dois, eu disse para Samuel e Karina, minha voz baixa e tremendo, aparecerem aqui sem avisar de novo, vamos ter um problema sério, um problema legal. Minha advogada é muito boa. Entenderam? O rosto do Samuel ficou pálido. Ele sabia que eu não estava blefando. Pegou o braço da Karina. Vamos embora, querida. Ela não está bem. Eles saíram apressados, as amostras de tinta se espalhando no chão. A porta bateu, e eu fiquei sozinha na sala com o Marcos. Ele se virou, o rosto contorcido de raiva. Apontou o dedo bem na minha cara. Você está agindo como uma criança mimada e egoísta. Espero que você perceba que está afastando a tia e o tio dos nossos filhos. Eu apenas dei de ombros, meu coração martelando tão forte que doía nas costelas. Prefiro afastar eles do que deixar eles entrarem aqui como se meu casamento, minha casa e minha assinatura não importassem. Ele saiu tempestuosamente para o quarto de hóspedes e bateu a porta tão forte que um porta-retratos caiu da parede do corredor. Eu fiquei sozinha na sala com a raiva quente e rodopiante que tinha se tornado uma presença quase constante na minha barriga. Apenas afundei no sofá, coloquei a cabeça nas mãos e, pela primeira vez em semanas, chorei. Os próximos meses foram uma rotina sombria, um inferno vivo. A gravidez, que acontecia em outro estado, progredia. Eu sabia disso porque o Marcos ficava cada vez mais estressado. Ele não tinha só usado nossa poupança e o empréstimo fraudulento. Estava drenando o próprio salário. Descobriu-se que barriga de aluguel não era uma taxa única. A agência tinha taxas adicionais. A portadora, essa mulher em outro estado, precisava de exames especiais. Houve complicações. Os custos se acumulavam. Ele, que era tão bom com números, tinha sido passado para trás. Era um gênio no trabalho, mas um completo idiota quando se tratava da família. E agora esperava que eu me importasse. Esperava que eu fosse o apoio emocional dele. Ele sentava à mesa da cozinha tarde da noite, muito depois das crianças dormirem. Eu saía para pegar um copo d'água e ele tinha pilhas de contas espalhadas na frente. Contas médicas, faturas da agência. As taxas da agência são mais do que eu pensava. Ele murmurava alto o suficiente para eu ouvir. Eles estão cobrando por processamento administrativo. É ridículo. Eu só enchia meu copo d'água e virava para sair. Beatriz, ele dizia, a voz tensa, desesperada. Estou tão sobrecarregado. Não estou dormindo. Isso é muito. Eu parava na porta, de costas para ele. Parece difícil. Você deveria ligar para a Karina, ou o Samuel, ou sua mãe. Tenho certeza de que eles adorariam ouvir. E eu ia embora. Ele me encurralou no corredor uma noite quando eu saía do quarto da Lívia. Tinha bebido. Eu conseguia sentir o cheiro de uísque no hálito. Você nem consegue falar comigo. Ele arrastou as palavras, bloqueando meu caminho. Eu estou tentando aqui. Eu sou o pai dos seus filhos. Você deveria me apoiar. Eu olhei para ele, para os olhos injetados, as roupas amassadas. Não senti nada, só nojo frio. Eu deveria apoiar sua fraude? Eu deveria apoiar você roubando dos nossos filhos? Você está estressado, Marcos. Ótimo. Você deveria estar.
Que tipo de mulher sem coração você é? Ele sibilou, o rosto perto do meu, e eu rebati. Sou o tipo de mulher que está cansada de ser tratada como caixa eletrônico e capacho. Você tomou essa decisão. Você resolve. Agora saia da minha frente. Ele saía pisando duro, muitas vezes reclamando da minha crueldade, de como eu era inacreditável. Mas cada lágrima de frustração que ele derramava, cada suspiro de estresse, caía na casca endurecida do meu coração. Eu me lembrava todo santo dia dos R$ 400.000, da assinatura falsificada. Ele não tinha mostrado zero compaixão por mim. Não tinha mostrado zero preocupação com o futuro dos nossos filhos. Então eu ofereci a ele a mesma cortesia. Nenhuma. Então, claro, a família dele se envolveu. Os ataques se tornaram coordenados. A mãe dele me ligou. Minha sogra, Joana. Eu não falava com ela há meses. Atendi pensando que poderia ser emergência. A voz dela pingava condescendência e raiva fria e virtuosa. Beatriz, eu simplesmente não acredito em como você está tratando meu filho. Não acredito no quanto você está sendo egoísta. Estamos todos tão decepcionados com você. Eu apenas segurei o telefone ouvindo. O Marcos está fazendo um ato maravilhoso e altruísta pelo irmão. Ela continuou, a voz subindo. Ele está dando o dom da vida, e você está tornando a vida dele um inferno. Como você pode negar o apoio a ele? Como você pode ser tão fria? Eu finalmente falei. Minha voz tão fria quanto a dela. Joana, talvez você devesse perguntar ao seu filho por que ele fez isso sem me contar. Talvez você devesse perguntar onde foi o fundo da faculdade das crianças. Talvez você devesse perguntar sobre os R$ 750.000 que ele pegou emprestado da minha casa, falsificando minha assinatura. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Eu não devo apoio nenhum a ele, eu disse. Aquele bebê não é meu, e francamente esta conversa acabou. Desliguei. Ela tentou ligar de volta 2 vezes. Bloqueei o número dela. O pai dele tentou em seguida. Ele era um intimidador, um valentão à moda antiga. Moça, ele rosnou no telefone quando atendi, achando que era da escola. Você está seguindo um caminho muito sombrio. Você está destruindo esta família. Se não parar com essa bobagem de divórcio, se não começar a apoiar meu filho, vamos fazer você se arrepender. Ele estava insinuando que lutariam pela guarda, que tinham dinheiro, que me destruiriam. Eu quase sorri. Que interessante, Paulo, porque eu já me arrependo de ter confiado no seu filho com meu casamento, e ele é quem vai se arrepender da fraude. Diga a Joana que mandei um oi. E desliguei na cara dele também, e bloqueei o número. Não tinha dúvida de que toda a família estendida me via como um monstro, uma bruxa fria e sem coração que estava no caminho do milagre da família deles. Mas eu também sabia o que minha advogada sabia. O tribunal não se importa com atos altruístas. O tribunal se importa com fatos. O tribunal se importa com fraude bancária. Esse fato era a única coisa que me deixava dormir à noite. E então o bebê nasceu. Era pouco depois da meia-noite. Eu finalmente dormia. Tinha tomado um comprimido para dormir. A única forma de conseguir algum descanso naquela casa. Tinha trancado a porta do quarto como sempre. Fui acordada por batidas. Não uma batida frenética e desesperada de carne e osso na minha porta. Beatriz, Beatriz, acorda. Meu Deus, acorda, por favor. Era o Marcos. Ele parecia aterrorizado. Meu primeiro pensamento, as crianças. A casa estava pegando fogo. Voei da cama, o coração na garganta. Atrapalhei-me com a tranca que eu tinha instalado, as mãos tremendo. Abri a porta com um puxão. Ele estava ali de pijama, cabelo desgrenhado, olhos arregalados de pânico. O celular apertado na mão, a tela acesa. É a hora, ele gritou, a voz falhando. A barriga de aluguel. A bolsa estourou. Ela está em trabalho de parto. O hospital acabou de ligar. Por uma fração de segundo eu só fiquei confusa. O hospital em outro estado? O quê? Não é mais longe. Ele berrou, pegando o moletom do chão do quarto de hóspedes onde tinha jogado. Eles a trouxeram semanas atrás para ficar mais perto. Ela está num hospital a 2 horas daqui, logo depois da divisa do estado. Eu não sabia disso. Ele tinha trazido o bebê secreto, a vida secreta dele, ainda mais perto. Eu preciso ir agora, ele disse, pulando num pé só, tentando colocar a calça jeans. Estava tremendo. Minhas chaves. Onde estão minhas chaves? Beatriz, você tem que me levar.
Por favor, são 2 horas. Estou tremendo. Não consigo dirigir assim. Vou bater. Por favor, Beatriz, me ajuda. Eu apenas me encostei no batente da porta do meu quarto, cruzando os braços. Sentia o comprimido para dormir tentando me puxar de volta, mas a adrenalina e a raiva fria e dura eram mais fortes. Não, eu disse. Ele congelou, uma perna na calça jeans. O quê? O que você quer dizer com não? Quero dizer não. Eu não vou te levar, eu disse. Minha voz tão fria e morta quanto eu me sentia. Eu não vou dirigir 2 horas no meio da noite para você testemunhar o nascimento do seu filho com o óvulo da sua cunhada. Isso é trabalho da Karina, ou do Samuel. O Samuel está fora da cidade. Ele disse, a voz ficando alta e histérica. Está numa conferência em outro estado. Está preso pela neve e a Karina não atende o telefone. Liguei 5 vezes. Cai direto na caixa postal. Eu preciso chegar ao hospital agora. Eu apenas dei de ombros. Chama um Uber ou táxi. Uber? Ele gritou, a voz falhando. Vai demorar 1 hora só para chegar aqui. É o meio da noite. Eu vou perder. Vou perder o nascimento. Beatriz, por favor. Ele realmente deixou a calça cair e se jogou para frente, agarrando meu braço. O aperto era forte, desesperado. Você não pode fazer isso. Não pode ser tão cruel. Não pode simplesmente me deixar perder isso. Eu puxei meu braço, um flash de nojo passando por mim. Olhei direto nos olhos dele. Toda a dor, toda a traição, todas as noites sem dormir. Os R, 400 mil, a assinatura falsificada, tudo cristalizou num único momento duro. Olha só, eu disse. Dei um passo para trás para dentro do meu quarto. Ele tropeçou para frente. Beatriz, por favor, não faça isso. Você é sem coração. Você é um monstro sem coração. Eu dei um aceno curto e seco. É o que acontece quando você ignora os sentimentos da sua esposa. É o que acontece quando você falsifica o nome dela e rouba dos seus filhos. Boa sorte com o bebê, Marcos. E fechei a porta na cara dele. Não bati. Apenas um clique sólido e final da tranca. Eu o ouvi gritar no corredor. Um som de pura raiva e desespero animal. Você é um monstro. Você é um monstro sem coração, Beatriz. Você vai pagar por isso. Eu o ouvi socando a porta, os punhos batendo na madeira, mas eu apenas me afastei. Sentei na beira da cama. Ouvi ele se atrapalhando no corredor, xingando, presumivelmente procurando as chaves. Ouvi a porta da frente bater, o batente chacoalhando, e depois o som do carro dele saindo cantando o pneu da entrada, pneus guinchando na rua residencial quieta. Voltei para a cama, e por um instante fugaz, um minúsculo instante piscando, a culpa me cutucou. Mas eu forcei para baixo, lembrando do fundo da faculdade vazio. Ele escolheu me desconsiderar, escolheu destruir nossa família. Por que eu correria para o lado dele por uma criança que não era minha? Virei para o lado e eventualmente voltei a dormir. Se você ainda está me ouvindo, se ainda está aqui, eu só quero dizer, obrigada. Por favor, me ajude curtindo este vídeo e comentando apenas o número 1 abaixo. Isso só me avisa que você está aí, que não estou falando no vazio. Me avisa que você é essa pessoa incrível que está me ouvindo e caminhando comigo nisso. Seu apoio, mesmo só um número 1, é um enorme encorajamento para mim. Realmente é. Me ajuda a continuar. Então, por favor, comente com um para eu ver você. E agora deixe-me contar o que aconteceu em seguida. Ele perdeu o nascimento. Dirigiu como um louco, tenho certeza. Mas chegou cerca de 30 minutos depois que o bebê nasceu. Uma menina. Ele me mandou uma única mensagem amarga. Ela chegou. Não graças a você. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. Não do Marcos, mas da mãe dele, Joana. Recados de voz gritando. Ouvi o primeiro só pela satisfação. Você abandonou ele. Deixou ele dirigir sozinho naquele estado. Que tipo de mulher você é? Você é um demônio. Apaguei todos. Continuei minha vida. Levantei o Gabriel. Fiz torrada para ele. Alimentei os gêmeos que estavam felizes e bagunçados com o mingau. Coloquei o Gabriel no ônibus. A casa estava quieta. Estava pacífica. Sentei na minha mesa e comecei a trabalhar nos livros dos meus clientes. Era só mais um dia. O Marcos não voltou para casa por 2 dias. Imaginei que estava no hospital fazendo o papel de tio orgulhoso, pai. O que quer que ele fosse. Eu estava na sala lendo um livro quando a porta da frente finalmente abriu. Era tarde, quase 9 da noite.
As crianças estavam na cama. Eu esperava que ele entrasse gritando, ou pelo menos emburrado e bravo, mas ele entrou arrastando os pés como um fantasma. Estava pálido, barbudo, as roupas amassadas como se tivesse dormido nelas. Parecia completamente, totalmente destruído, e estava segurando uma cadeirinha portátil de bebê. Eu apenas encarei. Congelei. Encarei aquele rostinho minúsculo e rosado envolto num cobertor rosa de hospital. Aquele minúsculo lembrete respirando da barriga de aluguel que tinha destruído meu casamento. Marcos, eu disse, a voz curta. O que é isso? Por que você está aqui com o bebê? Ele colocou a cadeirinha no chão, as mãos tremendo. Afundou no sofá, o oposto de mim, e colocou a cabeça nas mãos. Não deveria estar com a Karina. Eu pressionei. O Samuel. O Marcos não levantou a cabeça. A voz abafada pelas mãos. A Karina ainda está no hospital. Quando ela soube que o bebê nasceu, quando eu cheguei ela, não sei, teve algum tipo de ataque de pânico. A pressão subiu. Estão dizendo que teve complicações de todo o estresse, uma infecção. Estão mantendo ela em observação. Não sabem quando vão liberar. Então onde está o Samuel? Eu perguntei. Ainda preso lá, ele murmurou. O voo foi cancelado. Ele está tentando pegar outro, mas está preso. Ele finalmente olhou para mim e os olhos estavam vermelhos, injetados e desesperados. Eles deram alta para o bebê. A barriga de aluguel assinou os papéis e foi embora. Ela terminou. Não tinha mais ninguém. O hospital não ia ficar com ela. Eles me perguntaram. Meu nome estava na papelada. Me pediram para levar ela só por algumas semanas. Só até a Karina sair e o Samuel voltar. Eu zombei. Foi um som feio e seco. Eles pediram ou você se ofereceu? Você fez o papel de herói. Tem diferença? Ele retrucou, o cansaço o deixando bravo. Eu não posso abandonar ela. Ela é indefesa. Ela é filha do meu irmão. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir ter um bebê secreto e falsificar meu nome, eu disse, me levantando. Mas vamos ser bem claros, Marcos. Eu não vou levantar um dedo. Não sou sua babá. Não vou trocar fralda. Não vou esquentar mamadeira. Se você estiver cansado demais para lidar com o choro, esse é seu problema, não meu. Você e sua família quiseram esse bebê. Conseguiram ela. Ele esfregou a testa e uma única lágrima patética escorreu pela bochecha. Você sempre foi tão cruel assim, Beatriz. Ou eu que te empurrei para isso? Ele sussurrou. Parecia que falava mais consigo mesmo do que comigo. Essa é uma pergunta que você pode fazer a si mesmo à noite quando o bebê estiver gritando, respondi. Agora, se me der licença, tenho crianças de verdade para alimentar. As minhas. Ele se encolheu como se eu tivesse dado um tapa, mas não disse nada. Apenas ficou olhando para a cadeirinha enquanto eu caminhava para meu quarto e trancava a porta. Pelo próximo mês, nossa casa foi um tipo especial e único de inferno. O bebê chorava. Não só chorava, gritava. Tinha cólica. Ou talvez só fosse miserável. Não sei, mas das 10 da noite até as 5 da manhã, ela berrava. Um som agudo, implacável, que destroçava os nervos. E o Marcos, que nunca tinha sido o cuidador principal dos nossos próprios filhos quando eram bebês, que nunca tinha feito uma única mamada noturna com os gêmeos, estava um completo destroço. Ele ficava andando às 3 da manhã, meio acordado, o bebê gritando nos braços. Eu ouvia na cozinha, atrapalhando-se com as mamadeiras, xingando baixinho. Ouvi ele tentando embalar, sussurrando "X", a voz falhando de exaustão e desespero. Ele veio até minha porta trancada. Implorou. "Beatriz, por favor", disse uma noite, a voz quebrando, a testa pressionada contra a madeira. Eu ouvi as lágrimas pingando na mamadeira nas mãos dele. "Preciso de meia hora. Só meia hora para deitar." O bebê chorou por horas. Eu só. "Preciso de um descanso. Por favor." Eu segurei o olhar dele através da fresta da porta. Conseguia ver o olho injetado. Fui inflexível. "Liga para sua mãe, Marcos. Liga para a Joana. Tenho certeza de que ela adoraria vir ajudar. Ou liga para o seu pai ou para a Karina no hospital. Eu não vou te ajudar." Ele soltava um soluço frustrado e se virava, os gritos do bebê ecoando pelo corredor. Eu sentia um lampejo de remorso, admito, mas era pela criança. Aquela pobre bebê inocente não tinha feito nada errado, mas isso era obra do Marcos. Essa era a consequência que ele tinha comprado e pago com o fundo da faculdade das nossas crianças. Eu não ia deixar ele escapar.
Não ia salvar ele. A mãe e o pai dele visitavam com frequência. Tinham que visitar. Vinham e a mãe dele imediatamente pegava o bebê, me olhando como se eu fosse algo que ela tivesse raspado do sapato. Ela arrulhava para o bebê. Oh, sua coitadinha, a moça malvada está te ignorando? O pai dele tentava me encurralar na cozinha. Escuta aqui, ele dizia, o rosto todo inchado. Você deveria ter vergonha. O Marcos também está no pós-parto. Você sabe, ele está exausto. Precisa de descanso. Você não pode simplesmente abandonar ele assim. Eu apenas olhava feio para ele segurando minha caneca de café. Ele deveria ter pensado nisso antes de ignorar meus limites. Deveria ter pensado nisso antes de cometer fraude. Deixe sua família resolver. Não é meu bebê, não é meu problema. Ele saía pisando duro, xingando baixinho. Era esse coro constante de condenação. Eu era o monstro, eu era a bruxa fria e sem coração. E eu apenas suportava com uma satisfação sombria. Eles achavam que eu era sem coração. Mas até agora, a lei estava do meu lado. Especialmente quando as finanças entraram em questão. O processo de divórcio era lento, mas avançava. Minha advogada, Adra, Silvia, era brilhante. Ela estava construindo o caso. Apresentou todas as evidências, os extratos bancários, os documentos do empréstimo, a linha do tempo da enganação dele, o desrespeito explícito à minha recusa, o desvio de fundos conjugais e, claro, a falsificação. Enquanto isso, o advogado do Marcos tentava me pintar como uma mulher cruel e vingativa que tinha abandonado o marido no momento de necessidade. Mas como o bebê não era meu, e porque ele tinha escondido os planos e falsificado meu nome, o argumento dele tinha muito pouco peso. Samuel e Karina, ironicamente, ficaram em silêncio sobre o assunto das finanças. O Samuel finalmente voltou. A Karina finalmente saiu do hospital. Provavelmente estavam aliviados por não estarem responsáveis pelo dinheiro que o Marcos drenou das nossas contas. Eles só queriam o bebê. Mas com os problemas médicos contínuos da Karina e a situação instável de emprego do Samuel, eles não conseguiam nem assumir a guarda total imediatamente. A presença do bebê em nossa casa se tornou esse arranjo bizarro, tenso e sem sono que todo mundo odiava. Quando chegamos à audiência final, o Marcos tinha se recuperado fisicamente da fase infernal do recém-nascido, mas era uma casca, exausto, falido e desesperado. Ele me encurralou na sala 2 semanas antes da data do tribunal. O bebê finalmente tinha ido embora, ficando com os pais dele até a Karina estar forte o suficiente. A casa estava quieta. Preciso de ajuda financeira, ele disse sem rodeios. Sem oi, sem como vai. Eu levantei os olhos do laptop. Para quê? Ele hesitou, depois cruzou os braços. Tentava parecer forte, mas só parecia patético. Meu advogado disse que eu posso ter direito à pensão alimentícia. Não devo precisar encontrar um novo emprego imediatamente. Estou me recuperando do estresse. Estou emocionalmente esgotado. Eu levantei uma sobrancelha. Você não é mais minha responsabilidade, Marcos. A boca dele apertou. Eu ainda sou o pai dos seus 3 filhos, ele retrucou. Não estou falando de dinheiro para a barriga de aluguel. Quero dizer dinheiro para eu viver, para pagar minha parte das despesas, para conseguir meu próprio apartamento. Fechei o laptop devagar. Quando estivermos divorciados, Marcos, eu vou pagar pensão alimentícia para as nossas crianças conforme a lei exige, mesmo que elas fiquem comigo. Não tenho problema com isso, mas não vou te dar um centavo de pensão alimentícia. Você é quem tem o emprego bem pago em finanças. Ou tinha. Ele tinha perdido o emprego durante o mês infernal do recém-nascido. Tinha simplesmente parado de aparecer. Os olhos dele brilharam. Eu mereço alguma segurança financeira. Eu sacrifiquei meu conforto, minha sanidade. Pelo seu irmão, eu interrompi. Não por mim. Essa é a diferença. A voz dele tremeu. Você é inacreditavelmente cruel. Você não se sanguartar que eu esteja lutando, que eu provavelmente esteja deprimido. Eu encarei ele. Eu me importo com as nossas crianças, as 3 que fizemos juntos. Não me importo com o bebê que é biologicamente seu e da Karina, e não me importo com a depressão que você trouxe para esta casa quando falsificou meu nome. Você fez esta cama, Marcos. Deite nela. Ele apertou os lábios, lágrimas brotando. Você vai se arrepender disso, disse ele, a voz tremendo de raiva e tristeza. Você vai ver. Eu balancei a cabeça.
Você já disse isso antes. O único arrependimento aqui é estarmos nessa bagunça. Ele engoliu em seco, olhando para o lado. Beatriz, disse ele, a voz quieta. Dói dizer isso, mas você não é mais a mulher que eu lembro. Eu dei uma risada sombria. Nem você é o homem com quem me casei, Marcos. A vida muda. Ele saiu marchando, me deixando com o silêncio. Na data final do tribunal, o Marcos sentou numa mesa com o advogado dele. Parecia péssimo. Tinha perdido peso e o terno estava amassado. Eu sentei na outra com a Drá. Sílvia. Tinha feito o cabelo. Vestia meu melhor terninho. Parecia e me sentia calma. Samuel e Karina estavam na galeria sentados logo atrás do Marcos, com expressões idênticas de apreensão. A juíza era uma mulher de rosto severo na casa dos 60 anos. Juíza Albright. Tinha reputação de dura, mas justa. Ela tinha revisado todos os documentos. Eu conseguia ver pela expressão dela que não estava impressionada. O advogado do Marcos tentou um discurso lacrimoso e floreado sobre como o Marcos foi movido por amor familiar e como tinha agido precipitadamente talvez, mas por uma lealdade profunda e duradoura ao irmão. Tentou me pintar como vingativa e emocionalmente abusiva, como eu tinha abandonado meu marido com um recém-nascido. Então a Drá. Sílvia se levantou. Estava calma, estava cuidadosa, não estava emocional. Apenas apresentou a linha do tempo. Meritíssima, disse ela, a voz clara ecoando na sala silenciosa do tribunal. O Marcos Silva tomou essa decisão de barriga de aluguel sem o consentimento da minha cliente. Depois, financiou essa decisão drenando a conta poupança conjugal, que estava destinada ao fundo para a faculdade dos 3 filhos deles. Ela deslizou os extratos bancários para a juíza. A juíza colocou os óculos e olhou. Ele então continuou a Drá. Sílvia, a voz nivelada, fez uma linha de crédito de R$ 750 mil contra a casa conjugal, onde minha cliente e os 3 filhos menores residem. Fez isso falsificando a assinatura da minha cliente nos documentos do empréstimo. Ela apresentou o contrato do empréstimo e ao lado dele o laudo juramentado do perito em grafia. Meritíssima, isso não é só uma disputa conjugal, isso é fraude bancária. O rosto da juíza. Ah, foi uma visão. Ela tirou os óculos devagar, olhou para a falsificação, depois olhou para o laudo, depois olhou por cima da bancada e encarou o Marcos. Apenas um olhar frio, morto e silencioso. Por uns 10 segundos, o Marcos encolheu na cadeira. Estava olhando para as mãos. Quando a juíza falou, o tom era seco. Ela estava furiosa. Considerou as ações do Marcos como desrespeito fraudulento flagrante à parceria conjugal. Reconheceu que o bebê, produto da barriga de aluguel, não era meu, e portanto eu não tinha nenhuma obrigação financeira ou parental. Sobre pensão alimentícia, ela disse, dada a grave má utilização e aquisição fraudulenta de fundos conjugais pelo Sr. Silva, o pedido de pensão alimentícia dele não só é negado, como é insultante. Então ela deu os golpes finais. Concedeu a mim a guarda física e legal primária dos nossos 3 filhos. O Marcos recebeu visitas supervisionadas uma vez por mês, desde que conseguisse provar um ambiente estável. Concedeu-me a casa livre e desembaraçada. Ordenou uma escritura de transferência emergencial, citando que o valor tinha sido criticamente comprometido pelo empréstimo fraudulento. E, finalmente, ordenou que todas as dívidas associadas à barriga de aluguel e à linha de crédito fossem de responsabilidade exclusiva dele. E, além disso, ele foi ordenado a devolver os R$ 400 mil que tinha roubado do fundo da faculdade, do próprio salário futuro ou qualquer herança potencial. Enquanto a juíza proferia a sentença, o rosto do Marcos simplesmente desabou. Ele colocou a cabeça nas mãos e os ombros começaram a tremer. Ele estava arruinado financeiramente, completa e totalmente arruinado. Eu sentia meu próprio coração batendo, mas principalmente me sentia leve, me sentia vingada. O peso esmagador que tinha estado no meu peito por um ano tinha sumido. Minha vingança estava completa. Eu tinha saído do marido que me traiu, e a lei me deu respaldo. Saímos para o corredor. Estava acabado. O Marcos se aproximou de mim, os olhos inchados e vermelhos. O advogado dele já tinha ido embora. Beatriz, sussurrou ele, a voz tremendo. Eu nunca quis que chegasse a isso. Me desculpe. Eu realmente me arrependo. Cometi um erro terrível. Mas nunca pensei que você faria isso comigo. Eu estou.
Arruinado, eu o encarei. Lembrei das noites em que implorei para ele, das respostas desdenhosas dele, da arrogância, do "então talvez não sejamos tão fortes quanto eu acreditava". Você falsificou minha assinatura, Marcos, eu disse, a voz quieta, mas dura. Você roubou dos nossos filhos. Se recusou a ouvir quando implorei para não fazer isso. Desculpas não custam tão barato. Adeus. A Karina, que estava pairando, se aproximou, o rosto manchado de lágrimas. Tentou colocar a mão no meu braço. Beatriz, você não vê? Ele está arrependido. Ele fez por nós, pela família. Eu puxei o braço. Você conseguiu o que queria, Karina. Aquele bebê agora é seu. Você pode lidar com as consequências. Você e o Samuel podem apoiar o Marcos se acham que ele merece. Vocês são todos família, afinal. Eu estou fora. Eles ficaram ali parados sem palavras enquanto eu me virava e ia em direção à saída. O corredor parecia mais claro enquanto eu me afastava. Parecia que um peso esmagador finalmente tinha sido tirado do meu peito. Nas semanas após o decreto final, o Marcos foi morar com a mãe. Teve que ir. Tinha perdido o emprego durante aquele mês infernal do recém-nascido. E agora o salário futuro, o que quer que fosse, estava sendo penhorado para devolver os fundos que roubou. Ele estava falido. Sempre que eu o via durante as trocas de guarda, que aconteciam num centro supervisionado, uma salinha triste com brinquedos de plástico, ele parecia frágil, arrependido. Perguntava como as crianças estavam e eu respondia educadamente, mas mantinha distância. Ele lançava esses olhares tristes e melancólicos para mim como se esperasse algum sinal de ternura, qualquer coisa. Eu não oferecia nada. Samuel e Karina eventualmente assumiram a criação do bebê. Eu os vi uma vez no supermercado. Pareciam exaustos. O boato é que estão apertados de dinheiro. O emprego do Samuel nunca foi estável. E as contas do hospital da Karina, mais os custos contínuos de um bebê, tinham se acumulado. Eles não estavam em posição de ajudar o Marcos. Ele tinha se arruinado por eles. E eles nem conseguiam ajudar. Meus filhos estão muito melhor. Assim que a tensão saiu de casa, assim que o bebê foi embora, assim que ele foi embora, caímos num novo ritmo calmo. Dias de escola, passeios de fim de semana, noites de filme em família, onde todos se empilhavam no sofá com pipoca. Sem mais bebê chorando acordando todo mundo à meia-noite. Sem mais guerra silenciosa nos corredores. Nossa casa está quieta de novo. Está pacífica. É nossa. Ocasionalmente, o Marcos me manda mensagens. Mensagens longas, divagantes e autopiedosas sobre seus arrependimentos, sobre como nunca previu os problemas de saúde da Karina ou a instabilidade do Samuel. Mencionou que esse ato altruísta não tinha realmente ajudado ninguém, só tinha criado mais caos e arruinado a vida dele. Eu ofereço respostas educadas e mínimas. Obrigada pela atualização. O Gabriel tem consulta no dentista na terça. Por favor, esteja ciente. Um dia, o Gabriel olhou para mim enquanto brincava com Lego. Mamãe, disse ele, a voz pequena, você ainda ama o papai? Eu pausei e me ajoelhei ao lado dele. Coloquei a mão na cabeça dele. Eu me importo com ele, querido, porque ele é seu pai. Mas às vezes os adultos mudam e às vezes eles quebram a confiança de uma forma que não pode ser consertada. Mas eu amo você, o Lucas e a Lívia, e isso nunca vai mudar. Ele pareceu aceitar. Apenas assentiu e voltou para os Legos. O assunto estava resolvido na cabeça dele. Os meses viraram um ano. O divórcio está bem para trás. Eu finalmente me sinto livre. Fiquei com a casa. Tenho um emprego estável. Tenho a guarda primária dos meus filhos. O Marcos ainda está à deriva, tentando recuperar o equilíbrio. As pessoas às vezes me perguntam, conhecidos que só ouviram pedaços da história. Sabe como são? Por que você não ajudou ele depois que o bebê nasceu? Estava óbvio que ele estava sobrecarregado, e eu sempre respondo da mesma forma. Ele tomou uma decisão que me excluiu. Cometeu um crime contra mim e enfrentou as consequências. Eles frequentemente balançam a cabeça, me chamando de impiedosa. Talvez eu fosse, mas num casamento, respeito e honestidade são vitais. Ele não mostrou nenhum dos dois. No final, minha vingança não foi sobre violência ou humilhação pública. Foi sobre deixar ele enfrentar cada ramificação da escolha dele sozinho. Retirei o apoio que ele dava como certo e deixei ele ver o quão árido, frio e falido o mundo podia ser quando ele negligenciava a confiança da esposa.
A juíza viu do meu jeito e a dura realidade da vida também. Se você me perguntar agora se me arrependo de ter sido tão impiedosa, eu digo que não. O Marcos deu o primeiro golpe me traindo. Eu respondi dando exatamente o que ele pediu. Autonomia, sem finanças compartilhadas, sem apoio emocional, sem ilusões de que ficaríamos casados através de uma fraude que eu nunca consenti. E no final eu consegui minha liberdade e meus filhos, enquanto ele ficou para lidar com o ato altruísta que destruiu nosso casamento. Essa é a história de como o plano do meu marido de ajudar o irmão o transformou do meu amado marido num estranho, e como encontrei minha satisfação em não salvá-lo das próprias escolhas. Se isso é cruel, então a crueldade foi o preço da minha dignidade e foi um preço que eu estava mais que disposta a pagar. Obrigada. Obrigada por ouvirem toda a minha história. Se ressoou com você, se você já sentiu esse tipo de traição, ou mesmo só a frustração, eu ficaria muito grata se curtisse este vídeo. E sinta-se à vontade para compartilhar seus próprios pensamentos ou apoio nos comentários abaixo. Ajuda. Realmente ajuda a saber que não estamos sozinhos. Cuidem-se.